um jogador que o Tite implorou para a diretoria do Flamengo trazer. O Flamengo teve um acordo do jogador e que o Oscar, que é o nome que o Flamengo está, e ele está disposto a investir o suficiente para ter mais uma alternativa para esse setor. O Rafa fala, olha, que de fato o Flamengo vai trazer o... A gente chegou, vamos dizer assim, num acordo com ele. Rapaziada, um caminhão de dinheiro em reforços no Mengão. Flamengo engole os rivais no mercado, nas contratações. O Ante ficou revoltado. Vene Casagrande com as informações. Outro corte aqui do Sport Center. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o like. Sem enrolação, vambora pro vídeo. E o Vene já tem, Vene? Já sim, tem. A escalação, o Vene já tem a escalação do Flamengo, então a gente olha o VT e na volta, Vene já diz qual é o time do Flamengo. Cadê? Flamengo está em busca de uma sequência positiva para os diversos desafios que terá pela frente. Um deles é pelo próprio brasileiro. Agora a disputa será contra um adversário que está na parte de baixo da tabela. O Flamengo viaja logo mais para enfrentar o Vitória no Barradão e terá a volta de Alan, após cumprir suspensão depois de ter recebido o 3º cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza. Por outro lado, Bruno Henrique deve continuar sendo desfalque. Ele segue o tratamento da lesão no tornozelo esquerdo. Os outros atletas do grupo estão à disposição do técnico Tite. O mês de agosto será de uma sequência intensa para o rubro-negro, com decisões pela Libertadores, Copa do Brasil e além de jogos difíceis no Brasileirão com adversários que estão na briga pela liderança. Acho que é o momento mais decisivo da temporada, né? A gente tem nos preparado muito bem, a gente passou por um momento difícil também agora na Copa América, né? Acabou perdendo bastante jogadores, mas conseguimos um bom aproveitamento. Com o elenco unido e focado, a esperança é de ter um bom desempenho em uma das sequências mais difíceis da temporada. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, boa você tarde. de casa, boa tarde pra você. Obrigada por deixar a gente almoçar, entrar na sua casa nesse horário tão divino que é o horário do almoço. Hashtag SBT Esportinho, assim você conversa com a gente. Vene Casagrande já tem a escalação do Flamengo? O que você tá rindo, Vene? Tem sim, não, tô lembrando da gente, da resenha. Eu vou pedir pro povo que olha só os 30 segundos do corte, olha a conversa inteira, né? O povo falando que eu tô brigando com a regra, eu concordei o tempo inteiro. Inclusive, concordei 4 vezes que o pênalti foi muito bem marcado e que o jogador do Criciúma foi o cara que errou naquela questão. A gente estava debatendo aqui se a bola estava ou não atrapalhando, esse era o nosso debate. Então, assim, ainda mais a galera aí que gosta de fazer a manchete, apura direitinho, olha acho que o grande conteúdo lance também, inteiro, Fernandinho, e não só um cortezinho, né? É o pessoal entender que cada um tem uma opinião. Exato. Mas não assim, existe... o negócio é o seguinte, a questão do pênalti, ela não é uma opinião, ela é uma regra que foi cumprida. Ninguém aqui discordou disso. A opinião era na interpretação se a bola atrapalhava ou não. Eu achei que atrapalhou, você achou que não atrapalhou, o Pedrosa também falou que a bola naquela ocasião não atrapalhou. E eu falo sempre aqui, a opinião é igual bumbum, cada um tem o seu, graças a Deus. Vem a escalação do Flamengo. Vamos lá, o Tite esboçou no treino dessa terça-feira, o último antes do duelo com o Vitória. Daqui a pouco a delegação embarca para encarar o Vitória, jogo lá em Salvador, jogo muito difícil, num Barradão, um gramado terrível. Muito. E o Tite esboçou com mudanças. Rossi, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira retornando ao time titular, Vinha na lateral esquerda, Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Só 2 informações importantes que o próprio Flamengo divulgou. Obviamente o Flamengo não divulgou a escalação, isso é uma apuração nossa. Mas o Wesley com dores musculares não vai viajar e também o Pulgar também com problema físico também não vai viajar. Então esses 2 são desfalques. Aí teoricamente o Alan entra no lugar do Pulgar e o Varela entra no lugar do Wesley. A mudança aí que ele está fazendo por uma questão técnica é Vinha na lateral esquerda, que eu acho extremamente correto, e Léo Pereira no lugar do Davi Luiz. Eu acho que é muito mais questão física também, porque o Davi Luiz vem de uma sequência muito grande. A dupla então vai ser Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Uma dupla bem comum na temporada, porém, né? eu queria ver o Léo Ortiz. Eu não ia consigo perguntar isso agora, Vene. O Léo Ortiz está indisponível, por acaso? Não, pelo contrário. Mas será que ele não assim, tá pensando em opção para algum momento se o Alan precisar sair? Mas na verdade a opção inicial tinha que ser o Léo Ortiz na vaga do Alan. O Léo Ortiz, desde que ele voltou... Você tá falando dos como volante. O Léo Ortiz, gente, desde que ele começou a jogar com a camisa do Flamengo,
como volante, por conta dessa situação na Copa América, ele desempenhou infinitamente mais do que o Alan. Ele é um jogador que pode fazer aquela função tranquilamente. Eu não consigo entender, eu gosto do Alan, acho bom jogador, mas a fase, o momento, a meritocracia é muito mais do Léo Ortiz do que do Alan. Não, e eu vou além. Se a gente for parar e analisar, o Léo Ortiz ele não conseguiu ter uma sequência nem como zagueiro. Exato. E é um jogador que o Tite implorou para a diretoria do Flamengo trazer. E foi uma novelinha, né? Foi uma novelona. A verdade é essa, uma novela que custou caro ao Flamengo. Não foi um investimento barato. E é um jogador que não consegue ter continuidade, não consegue ter sequência com o técnico Tite. Por exemplo, eu concordo com o Pedrosa que ele poderia entrar na vaga do Alan, que ele desempenhou melhor que o Alan como volante, mesmo sendo zagueiro. E destacamos muito isso aqui. Mas por que não colocar também ao lado do Fabrício Bruno, já que teoricamente ele vai poupar o Davi Luiz, ele é zagueiro e ele já jogou com o Fabrício Bruno em várias oportunidades nos tempos do Red Bull Bragantino. Então nada justifica isso. Inclusive o Tite, quando foi questionado sobre isso na última entrevista coletiva, enrolou e não respondeu. Você consegue lembrar de cabeça quantas vezes o Léo teve oportunidade na temporada como zagueiro? Acho que com o Fabrício Bruno uma vez comentamos aqui. Sim. Né? Olha, você tem essa... eu vou ser sincero, eu não tenho de cabeça, mas eu chutaria que não passou de 5 oportunidades. Mas aí olha que coisa engraçada, né? Você tá falando de um zagueiro que pode ser zagueiro, e muito bem, e custou caro, e o próprio Tite queria ele, e ele tem pouca oportunidade, porque a gente tá falando de um Léo Pereira que performou muito bem, teve aquela questão do Carolino, e em algum momento aí a gente viu o Léo perdendo um pouco de espaço, mas aí uma outra dupla se formando de forma titular, que não era com o Léo Ortiz, aí você precisa de um retoque rápido, e aí você exige uma versatilidade que ele entrega, e ele performa muito bem como volante. Ou seja, a gente está falando de duas opções em que ele pode ser naturalmente e tranquilamente titular e ele não vai ser usado em nenhuma das duas. De fato, realmente é uma coisa que é curiosa, Lucas Pedrosa. Não, eu entendo assim, que na zaga você tem um Fabrício Bruno e Léo Pereira, que foi a zaga do Flamengo no início da temporada, que é uma zaga até muito entrosada, né, desde o ano passado. Tudo bem, eu só não consigo entender, por questão de meritocracia, em que o Léo Ortiz perde pro Alan hoje jogando como primeiro volante. Em nada. O Alan tem mais qualidade com a bola no pé. Gente, o Léo Ortiz jogando, ele parece um atleta de meio campo. Ele é um atleta que quebra passe, que consegue destruir, que consegue dar dinâmica, que tem velocidade para poder chegar ao ataque, é mais alto do que o Alan, é mais forte do que o Alan. Repito, eu acho o Alan um baita de um jogador, é muito bom jogador. Mas a fase dele não mostra em nada o motivo dele estar na frente do Léo Ortiz como primeiro volante. Eu acho que é um grande erro do Tite nessa situação, porque o Léo Ortiz já mostrou, não é só, meu Deus, estou tirando da minha cabeça. O Léo Ortiz mostrou que tem qualidade, mostrou que dá conta da função, e o Alan nos jogos que ele vem atuando, ele não vem atuando bem. E então, se fosse agora contra o Vitória, ele iria jogar ao lado do De La Cruz. Ou seja, ele nem teria tanta responsabilidade de ir ao ataque. Ele ficaria muito mais preso como um primeiro volante. Então, poderia render muito mais do que ele rendeu como volante quando o De La Cruz não estava ao lado dele, porque ele jogou como volante nos tempos de Copa América. E o De La Cruz não estava à disposição. Poderia render muito mais. Eu concordo plenamente com o Pedrosa. Eu acho que era uma oportunidade perfeita para dar uma chance novamente ao Léo Ortiz, que desde quando chegou ao Flamengo não consegue ter uma sequência e nada explica isso. Bota na tela aqui agora a sequência do Flamengo com muitos jogos complicados. Eu acho essa frase muito jogos complicados. O calendário brasileiro é tudo muito complicado. É claro que algumas vezes é mais do que outras. Aí a gente tá aí, esse jogo que é amanhã, Vitória fora, a gente já destacou aqui, o Vene já trouxe a dificuldade que é até muito gramado, né? Lá é muito complicado, principalmente se chover, piora tudo. O Atlético Goianiense no Maracanã, jogo, né? No dia 28 de julho. Dia 31 de julho, aí a gente já tá falando de Copa do Brasil. Esse jogo primeiro em casa, contra o Palmeiras. O Flamengo decide sua vaga fora de casa, né? No Allianz Parque, provavelmente. Aí dia 3 de agosto, contra o São Paulo, fora no Morumbi. 7/8, contra o Palmeiras novamente, já o jogo de volta lá contra o Palmeiras. Aí é uma sequência de Palmeiras, no dia 11 de agosto, e já tá falando de Campeonato Brasileiro, um jogo que provavelmente vai ser um jogo de confronto direto na disputa das cabeças da competição contra o Palmeiras. E o Bolívar aí, a Libertadores, o Bolívar, esse primeiro jogo em casa, no dia 15 de agosto. Depois pega o meu fogão aí no dia 18 de agosto, fora de casa, né, no estádio Newton Santos. E no dia 22 de agosto, retorna
E aí a gente tá falando esse jogo aqui, um jogo de altitude, Vene Casagrande. Se a gente for olhar bem aqui, obviamente tirando esse último jogo que já é o final dessa sequência, a gente não tem uma logística muito ruim. Que a gente tá falando de jogos aqui tirando o do Vitória hoje, né? Amanhã. A gente já tá falando de uma logística bem Rio de Janeiro, São Paulo, né? Mas dentro de campo é pauleira, Vene Casagrande. Para mim, o jogo mais importante do Flamengo nessa sequência é o jogo do dia 15 de agosto, que é o jogo de ida pela Libertadores. Eu acho que esse jogo o Flamengo precisa fazer um resultado extremamente favorável. Exemplo, 2-3-0. Perfeito. Porque vai ser uma sequência muito grande, vai chegar no dia 22 de agosto extremamente cansado, fadigado, e vai ser um jogo na altitude. Então o Flamengo tem que chegar lá, teoricamente, com um placar confortável. Copa do Brasil, a gente vai ficar debatendo aqui por ser Flamengo e Palmeiras. Mas a grande verdade é o seguinte, questão de prioridade, isso aí não é segredo para ninguém. Copa do Brasil é a terceira prioridade do Flamengo. O Flamengo vai dar prioridade ao Campeonato Brasileiro e Libertadores. Por ser Flamengo e Palmeiras, a gente vai botar um holofote muito grande nesse jogo. Claro. Agora, eu tenho um pensamento. Flamengo e Palmeiras, quem for eliminado da Copa do Brasil, a chance de ganhar o Campeonato Brasileiro vai ser maior, porque vai focar muito no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a Copa do Brasil, de uma maneira indireta, vai interferir no desempenho do Campeonato Brasileiro. Você acha que quem passar aqui nesse confronto vai acabar tendo mais vantagem no Campeonato Brasileiro? Quem for eliminado vai ter mais vantagem no Brasileiro. Eu acho que é isso. Ponto. Eu acho que é isso. E eu não vejo nenhum problema se o Tite, por exemplo, pensar em poupar, ou melhor, rodar o elenco. Quando a gente fala poupar, é uma palavra muito forte. Sim. Aí as pessoas acham que está dando prioridade ou não está dando o devido valor à partida. Mas em um determinado momento o Tite vai ter que, entre aspas, descansar um jogador ou outro. E se for na Copa do Brasil, eu não vejo o menor problema, porque, repito, é a terceira prioridade do Flamengo. Eu lamento que ninguém faça o que o Dorival fez no próprio Flamengo em 2022, né? 2022, em que ele chega, faz retoques rápidos já na metade da temporada, escolhe um time para jogar as Copas, um time para jogar os pontos corridos, e ele performa bem dos dois lados, inclusive ganha o brasileiro, né? E a Copa do Brasil. Não, brasileiro não. Não, a Libertadores e a Copa do Brasil. Olha, Fernando, eu acho que a questão do Dorival era outra situação. O Dorival veio com uma missão de salvar a temporada do Flamengo. O Tite não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. E o que o Dorival fez naquele momento ali foi abandonar o Campeonato Brasileiro em questão de quesito de disputar título. Claro que precisava sair, inclusive o Flamengo chegou a figurar a segunda página da tabela. Ele teve mas com o time reserva. Ele claramente falou assim, meu foco aqui em questão de título é ganhar as taças. O Tite, se ele der esse recado para a torcida do Flamengo, ele vai sofrer pressão. Inclusive, Vene, eu concordo com você que você tendo um calendário mais tranquilo, ser eliminado da Copa do Brasil é muito melhor para o seu time se preparar para o Brasileirão, mas ser eliminado para o Palmeiras pode criar uma crise grande também, principalmente da forma que foi eliminado. Então, assim, é muito sério esse confronto, tanto para um lado quanto para o outro. Você ser eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, dependendo da forma como acontecer, cara, é algo que pode balançar qualquer ambiente de qualquer clube. Mas o mês de agosto para o Flamengo vai ser um mês muito desafiador, por mais que eu entenda que a logística ela seja muito mais pegada pela proximidade dos dias que o Flamengo vai jogar, e não pelas viagens em si. Vene Casagrande, a novela Claudinho, Vene. Vamos lá, só para contextualizar, lembrando que o Flamengo teve um acordo do jogador e também com o Zenit, e aí em cima da hora o Zenit recuou. A informação que eu tenho de uma pessoa do Flamengo que o Claudinho ia se reunir com o Zenit para demonstrar novamente o desejo dele de retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. Só que o Zenit mudou, eu descobri o que eles mudaram, a forma de pagamento. Eles fizeram uma exigência maior, ou seja, um pagamento menor ao Flamengo, e o Flamengo, na ocasião, falou, não, a gente combinou de uma forma, a gente quer cumprir dessa forma. Só que os russos, eles mandam, a verdade é essa. Eles têm contrato com o jogador, eles não precisam de dinheiro, muito pelo contrário, dinheiro é o que não falta lá, e eles entendem o seguinte, beleza, Flamengo, se você não quiser fazer dessa forma, não será feito, porque a gente não vai liberar o jogador como a gente havia combinado. Nós recuamos, voltamos atrás, o Zenit ofereceu uma renovação de contrato ao jogador, o jogador recusou porque quer jogar no Flamengo. Agora, se vai conseguir essa liberação junto ao Zenit, a gente não sabe. Tudo depende agora do desejo dos russos. Sobe o sol. De ontem, o Wendel tá comendo a bola lá no Zenit. Os russos estão com medo de propostas chegarem. E sabe o que eles estão fazendo? Já negociando uma nova renovação de contrato com o volante Wendel, para não ter o risco de perder esse jogador ou ele ser seduzido por uma proposta de um outro clube da Europa.
Mas, dito isso, o assunto é Gabigol, um jogador que tem muito mais recursos técnicos do que o Brandt White e que é assunto no Flamengo constantemente, né? Ontem teve essa entrevista assim, do presidente Rodolfo Landim ao Chala Podcast e óbvio que o assunto Gabigol é aquele que mais mobiliza o sentimento do torcedor do Flamengo. A gente está falando de um jogador que tem 5 anos e meio de clube, que tem 12 conquistas com a camisa do Flamengo, 7 vezes artilheiro de campeonatos, herói de 2 das 3 Libertadores que o Flamengo tem, mas que há algum tempo já a performance no campo é bastante contestada. E de alguns tempos para cá, algumas ações fora de campo também são muito contestadas. Apenas para poder fazer essa contextualização de tempo e espaço, o processo de conversas entre Gabigol e Flamengo para a renovação do contrato dele com o clube começou em julho do ano passado, quando o Flamengo vivia uma fase técnica muito ruim. Era o início do trabalho do Sampaoli, o Flamengo tinha demitido o Vitor Pereira. O Flamengo estava vivendo uma temporada com poucas perspectivas, porque o desempenho técnico do time não era bom. Já havia perdido alguns campeonatos com o Vitor Pereira. Havia outros contratos com encerramento no final de 2023, casos de Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro. E o Gabigol não estava na linha de prioridade. Mesmo assim, 1 ano e meio antes do término do contrato dele com o Flamengo, o staff do jogador começou a tentar antecipar conversas para esta renovação. Àquela altura, Gabigol já estava sentindo o dissabor do banco de reservas, o que para ele era inédito se nós tivéssemos como comparação, como base, os 4 anos anteriores dele com a camisa rubro-negra. Dito isso, outras coisas foram acontecendo. O Tite chegou, Gabigol foi banco a maior parte do tempo desde que o novo técnico assumiu a equipe ainda em setembro do ano passado e, querendo ou não, o Flamengo já ganhou o Campeonato Carioca, a Taça Guanabara e tem uma perspectiva de rendimento melhor na temporada 2024. Como a lei permite que o Gabigol assine um pré-contrato com qualquer outro clube que ele quiser assinar, porque já está naquela fase de 6 meses do término do atual compromisso com o Flamengo, fica sempre essa expectativa sobre a possibilidade ou não do ídolo permanecer no clube. E o Rodolfo Landim foi muito assertivo ao falar sobre o Gabigol. O Gabriel é um jogador que tem já o seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que ele fez e pelo que ele se desempenhou e tudo isso e tal. O problema é que ele hoje, eu acho que ele deixou claro que ele está buscando um contrato de longo prazo, ele quer um contrato longo e eu acho que fruto vamos ser bem franco aqui, do que aconteceu ao longo de 2023 em 2024, assim, independente do passado dele, que a gente não vai apagar e de tudo isso e tal, nos valores que ele está colocando na mesa, um contrato longo desse tipo, eu diria para você, o Flamengo não está disposto a oferecer. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: olha, eu estou disposto a pegar esse contrato que você tá me propondo e te dar mais 1 ano. E a gente fez 1 ano e com um salário muito maior do que o salário que ele recebe hoje. Não é só reconhecimento, é assim, dizer o seguinte: olha, eu espero que você aceite, claro, porque se eu estou propondo, eu espero que ele aceite, e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. Para ser sincero, depois de tanto tempo conversando, a gente já chegou a uma proposta para ele que é o nosso teto. Ele já deu umas 10 declarações. Que já estava tudo certo. Que já estava tudo certo e tal, assim. Mas assim, para mim, as coisas estão certas quando você coloca no papel e quando você assina. Bom, está muito claro qual é o posicionamento do clube, no caso do presidente Rodolfo Landim, que é um discurso alinhado com o vice de futebol Marcos Braz. Ainda sobre atacante do elenco do Flamengo, só para devolver para o estúdio, Pedro também foi tema nessa entrevista que o Rodolfo Landim concedeu ao Chala Podcast. E aí perguntaram para o presidente do Flamengo se o Pedro poderia ser negociado. E ele até usou uma frase um tanto quanto forte, né, pesada. Disse Rodolfo Landim: só se for por cima do meu cadáver. Ou então pagando a multa. A multa do Pedro é de 100 milhões de euros, meus amigos.
Boa, Rafa. É isso, né, Feira? A gente estava dizendo antes até de acionar o Rafa e seguir ouvindo aí mais um trecho do Landim, como tá desgastada essa relação, né? E ele fala também, ok, o Gabigol quer uma outra quantia, não a que a gente oferece, precisa desempenhar, precisa render por isso, né? Ainda tem outras coisas nesse balaio todo, tem essa situação dele, esse impasse ainda desse julgamento do antidoping e o que ele tem de mercado no próprio Brasil, né? Sim. Se falou muito do Palmeiras até antes da abertura dessa janela, talvez seja o principal time hoje que tenha como custear um Gabigol. Acho que foi uma declaração bem transparente do Landim de toda a situação. É um fogo cruzado nesse momento, né? O Gabigol também falou, né, após o último jogo do Flamengo. Não dá para se fazer futebol só na emoção. Então, assim, o Gabigol ele já vem numa queda de nível desde 2023. Acho até que nas últimas 2 partidas ele reagiu. Ele entrou bem contra o Fortaleza, entrou bem no último jogo também contra o Criciúma, um pouco melhor fisicamente, né, mais participativo, mas tudo que a gente enxerga dessa novela interminável é um tom de fim de ciclo. Até pela postura, né, do próprio presidente do Flamengo, do Gabigol, que não se sente valorizado, só que ele não vinha rendendo em alto nível para convencer um clube a entregar, né, um contrato para ele um pouco mais longo com um salário alto. Não era o momento de valorização do Gabigol, pelo contrário, ele estava em baixa. Ele ainda está em baixa dentro do padrão que a gente sabe e conhece. Obviamente, a gente está falando de um atleta que está eternizado na história do clube. Ele precisa ser valorizado nesse sentido, né? Não dá para você esquecer tudo que o Gabigol, como grande símbolo dessa era vitoriosa, né, de 2019 para cá, foi protagonista, empilhando taça, sendo artilheiro. Isso aí nunca vai ser esquecido. Mas eu acho também que a direção do Flamengo ela está correta em pensar o futebol de uma maneira mais racional, em pensar também em um estilo de meritocracia. É um jogador que vai precisar, talvez, eu acho difícil acontecer, sendo muito sincero com o fã de esporte, de uma reta final com um nível muito alto para conseguir reverter essa situação e para conseguir um contrato que o deixe um pouco mais satisfeito. E a diretoria tem essa consciência, né, da idolatria, da história, de tudo mais, mas também precisa pensar no clube, no agora também. Agora, Rafa, o Landim também falou sobre Paquetá, sobre Claudinho, como andam também essas tratativas. Que o Flamengo vai contratar um jogador pelo meio campo me parece uma coisa muito lógica, viu, Glaucia e amigos? E está disposto a investir o suficiente para ter mais uma alternativa para esse setor. Muito em função das questões associadas ao Lohan, jogador que não está conseguindo atuar com o nível de performance que se imaginava que ele iria atuar pelo início dele nos profissionais, já no ano passado e em especial em 2024, e também por ser uma percepção de planejamento muito antes da chegada do técnico Tite. O torcedor do Flamengo vai se lembrar que houve uma época que o Oscar era um nome muito falado e o Claudinho, que é o nome que o Flamengo está mais uma vez tentando, aparece nesse radar rubro-negro pela 3ª janela de transferências consecutiva. Ou seja, é realmente um forte brasileiro a Copa do Brasil e também a Conmebol Libertadores. E, além dele, a situação envolvendo o Paquetá. É claro que o Flamengo espera ainda o desfecho da situação envolvendo a sua possibilidade de seguir jogando. Tem um julgamento para acontecer, não se sabe qual vai ser a extensão da pena, se o Paquetá, em caso de condenação, ficará proibido de jogar só na Inglaterra, só na Europa, ou se a pena será mundial. Então o Flamengo vai trabalhar com muita cautela, fora o fato do West Ham ter pedido um valor muito elevado, algo em torno de 85 milhões de euros, para poder negociar o jogador. Rodolfo Landim falou sobre esses 2 casos nesta mesma entrevista. Acho que ele é um jogador que eu espero que isso tudo se resolva de forma positiva para a vida dele. E se isso vier a acontecer, eu não tenho dúvida que ele vai encerrar a carreira dele no Flamengo, porque ele tem um amor pelo clube gigantesco e a gente reconhece isso e, de certa forma, se pudesse contar com ele jogando conosco, cara, camisa 10 da seleção brasileira, pô. Mas qual é a situação? Apenas isso. E a gente precisa conversar com o clube dele. A gente não esconde, há muito tempo que a gente já vem mantendo contato com o Claudinho, que ele é, vamos dizer assim, meio que um objeto do desejo pra gente. Jogadoraço, né? Mas assim, ele é meio ídolo lá, ele assim, foi considerado o melhor jogador já há alguns anos lá na Rússia e tudo isso.
Mas assim, o jogador, ele, assim, também tem um lado dele de sabe, disputar campeonatos europeus ou de disputar grandes campeonatos internacionais, vamos dizer. Lá ele não está podendo disputar os campeonatos europeus. A gente está meio que usando também um pouco, vamos dizer assim, dessa potencial vontade dele querer voltar para cá, sempre tendo contato com ele e tudo. A gente chegou, vamos dizer assim, num meio acordo com ele. O problema é com o clube que não quer se desfazer dele. E aí é um valor de aproximadamente 18 milhões de euros, essa última proposta que o Flamengo apresentou para o Zenit na tentativa de contratar o Claudinho, que para muitas pessoas próximas vem dizendo já há algum tempo que quer sim jogar pelo Flamengo. Um plano C, que aparece no radar, que aparece sendo monitorado pelo Flamengo, é o André Franco, jogador do Porto, que tem características diferentes, né? É um pouco mais recuado, joga mais como um segundo homem, mas também tem liberdade para chegar ao ataque. Mas eu não sei se você gostou muito dessa informação não, viu, Glaucia? Origem, pelo menos, ele tem, né, Rafael Marques? Vindo do maior de Portugal. Só é isso que eu gostaria de pontuar aqui pro senhor. Mas vai desfalcar lá. Agora, o Rafa fala, olha, a impressão que eu tenho é que, de fato, o Flamengo vai trazer alguém de meio campo. Mas, Fer, as situações de Claudinho e de Paquetá, cada uma dentro da sua realidade, são complicadas. Me parece que não são os dois, que vá buscar em outros centros, em outros clubes, enfim, porque esses dois parece bem complicado. O Paquetá tem todo o contexto que ele está envolvido, de uma possível punição, que pode afetar até a carreira dele, a gente torce para que isso não aconteça, né? E é um jogador que até pouco tempo ia para o Manchester City do Pep Guardiola. E a última notícia que a gente teve, né, Glaucia e amigos, fã de esporte, é de que ele poderia jogar grande parte dessa temporada ainda com a camisa do West Ham. Então, assim, o West Ham não vai se desfazer do seu camisa 10, o jogador mais criativo, mais talentoso do seu elenco. Então, é uma negociação muito complicada. Acho que o Flamengo está certo em ficar de olho, aproveitando uma oportunidade. E a do Claudinho historicamente, a gente sabe que é sempre difícil negociar com o Zenit, ainda mais com um jogador titular, importante, né, que tem uma idolatria lá da torcida, né, um destaque, um protagonista da equipe russa. O que me incomoda é o seguinte, nesse assunto Flamengo no mercado. O Flamengo tem um projeto atrativo e ele tem a capacidade financeira para contratar jogadores de peso, de grife. A gente sabe disso. Ele trabalhou, né, na sua gestão profissional para atingir esse nível. Só que eu acho que também esse projeto ele tem que trabalhar para ter um scout melhor, para ser um time um pouco mais criativo no mercado, para achar jogador. Para você montar um elenco forte e poderoso, não basta você só ir na grife, num jogador mais de peso, né, que vai causar um impacto. Então eu sinto falta de um Flamengo mais criativo no mercado, né, atacando mais o próprio mercado sul-americano, buscando jogadores, né, que possam se encaixar dentro do modelo de jogo do Tite. Porque senão fica sempre no mesmo nome, toda janela é o Claudinho, e acaba não trazendo esse atleta, né? Então acho que o Flamengo precisa trabalhar, fortalecer mais o seu scout, né, mapear um pouco mais o mercado para também achar jogadores e moldar grifes dentro do próprio Flamengo. Em outras palavras, até o Landim fala isso na entrevista, né? Do tipo, toda janela a gente está tentando, Claudinho. Ô, Rafa, pra gente arrematar esse noticiário do Flamengo, também temos jogo... Muito bem, tá então, nação, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo, que não terá Eric Pulgar e Wesley para a partida contra o Vitória nesta quarta. O Flamengo entra em campo às 20 horas no Barradão, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. É a 19ª rodada. Vale lembrar que a 17ª o Flamengo ainda não jogou partida adiada contra o Internacional. O Flamengo terá esses dois desfalques para a partida contra o Vitória em Salvador. O volante Eric Pulgar e o lateral direito Wesley não viajaram para a capital baiana e estão fora deste compromisso do Mengão. Pulgar apresentou gastroenterite e o Wesley está com dores no músculo posterior da coxa esquerda. Os dois atuaram como titulares na vitória do Flamengo sobre o Criciúma 2-1. No último domingo lá no Mané Garrincha. Sem os dois jogadores, a tendência é que o Tite escale Guillermo Varela, que era titular antes da Copa América pela seleção uruguaia, e no lugar do Eric Pulgar deve entrar o Alan como primeiro volante. E o Flamengo deve ir a campo com a seguinte formação: Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha, Alan, Dela Cruz e Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro.
essa deve ser a escalação do Flamengo para enfrentar o Vitória na rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Olha só, o Flamengo trabalha, já vou falar de negócio fechado, fica ligado, porque o Flamengo trabalha para recuperar equilíbrio defensivo e bom momento na temporada. Após 2 tropeços seguidos no Maracanã, o Flamengo venceu como mandante, foi no Mané Garrincha, né? Mas foi como mandante contra o Criciúma. No entanto, o Flamengo passou mais um jogo do Brasileiro sofrendo um gol. A equipe carioca precisa recuperar o equilíbrio no setor defensivo, que foi um dos pontos altos aí no início da temporada. Everton Cebolinha afirmou o seguinte, abre aspas, a cada ano que passa o campeonato está mais difícil, as equipes crescendo dentro do cenário nacional, nítido por este campeonato. Até o 7º colocado está bem próximo, conseguimos uma boa vitória. São 3 pontos importantes. Se a gente não consegue essa vitória, iria ficar muito mais difícil. A gente está bem concentrado. Com o grupo completo, a gente espera no final estar comemorando, disse aí o Everton Cebolinha. Bom, o Flamengo vende joia da base para clube dos Emirados Árabes. O Cauã assinará por 4 temporadas com o Al Ain, técnico de Hernan Crespo, em São Paulo, né? O Flamengo concluiu essa venda do volante de 18 anos para o Al Ain e os valores da transação ainda não foram divulgados pelo Flamengo, mas haverá uma porcentagem sobre negociações futuras do jogador, que era considerado uma joia. A informação é do GE. Tá, então, as informações, já se inscreva, aciona o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.